Bem-vindo à Leitura de Ouvido, podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é O Chamado de Cthulhu, de Howard Phillips Lovecraft, a parte 2. A narrativa do Inspetor Legrace vai nos levar a fatos históricos de duas épocas remotas anteriores ao que a gente estava vendo a semana passada. 17 anos atrás e 48 anos atrás. E mais, nas notas de rodapé, imperdível, vamos atacar o preconceito contra a religião voodoo, que é tão citado neste capítulo. E também vamos falar sobre a maior sombra aí deixada por Lovecraft em sua obra, que é o racismo, né? Temos que falar sobre essa parte. Então, se você não ouviu a parte 1, vai lá, escuta e depois vem aqui para a parte 2. Lembrando que o nosso podcast é totalmente financiado pelos nossos apoiadores, então se você quer ser um apoiador do Leitura de Ouvido, entre em apoia.se/leitura de ouvido ou manda um pix para a chave leituradeouvido@gmail.com. Boa leitura! O Chamado de Cthulhu, de Howard Phillips Lovecraft. Tradução: Alda Porto, Vilma Maria da Silva, Lenita Rimoli Esteves e Paulo César Castanheira. Capítulo 2. A narrativa do Inspetor Legrace. Os assuntos mais antigos que haviam tornado o sonho e o baixo relevo do escultor tão importantes para meu tio compunham o tema da segunda metade de seu longo manuscrito. Em uma ocasião anterior, ao que parece, o professor Angel avistara o diabólico contorno da inominável monstruosidade, intrigara-se com os desconhecidos hieróglifos e ouvira as agourentas sílabas que só podem ser reproduzidas como Cthulhu. E tudo isso acontecera em uma situação tão horrível e perturbadora que não causa surpresa ele ter ido atrás do jovem Wilcox com interrogatórios e pedidos de informação. A experiência anterior acontecera em 1908, 17 anos antes, quando a American Archaeological Society realizou seu encontro anual em St. Louis. O professor Angel, como convinha alguém de sua autoridade e realizações, desempenhou um papel importante em todas as deliberações e foi um dos primeiros a serem abordados pelos vários visitantes que aproveitavam o encontro para propor perguntas e problemas que seriam respondidos e solucionados por especialistas. O principal desses visitantes, que logo se transformou no foco de atenção durante toda a reunião, era um homem de meia-idade e de aparência comum, que viera lá de New Orleans em busca de informações que não conseguira obter de nenhuma fonte local. Seu nome era John Raymond Legrace e ele era inspetor de polícia. Trazia consigo o motivo de sua visita, uma grotesca, repulsiva e aparentemente muito antiga estátua de terra, cuja origem ele não conseguia determinar. Ninguém deve imaginar que o inspetor Legrace tinha algum interesse por arqueologia. Ao contrário, seu desejo de esclarecimentos era motivado por considerações estritamente profissionais. A estatueta, ídolo, fetiche ou o que quer que fosse, havia sido resgatada meses antes nos pântanos cobertos de mato que ficam ao sul de New Orleans, durante uma batida policial feita por uma suposta assembleia voodoo. E tão singulares e medonhos eram os rituais ligados ao objeto que a polícia não pôde deixar de concluir que havia descoberto um culto maligno totalmente desconhecido e infinitamente mais diabólico que o mais negro dos círculos africanos de voodoo. De suas origens, excetuando-se as histórias erráticas e inacreditáveis arrancadas dos membros capturados, absolutamente nada se descobriu. Daí a urgência da polícia em encontrar alguma pessoa versada em coisas antigas que pudesse ajudá-la a localizar o temível símbolo e, por meio dele, rastrear o culto até sua fonte.
O inspetor Legrace não estava nem um pouco preparado para a repercussão causada pelo objeto. Um bater de olhos fora suficiente para colocar o grupo de cientistas em um estado de tenso entusiasmo. E eles não perderam tempo, logo se aglomerando em volta dele para contemplar a pequena peça, cuja total bizarrice e cujo ar de antiguidade genuinamente abissal sugeriam com tanta força visões arcaicas e ainda não reveladas. Naquele terrível objeto não havia características de nenhuma escola conhecida de escultura. E mesmo assim, centenas, talvez milhares de anos pareciam estar impressos em sua opaca superfície esverdeada de indefinível pedra. A figura que foi finalmente passada de mão em mão para que os homens a examinassem mais detalhadamente tinha entre 18 e 20 centímetros de altura e constituía um trabalho artesanal refinado. Representava um monstro de contornos vagamente antropóides, mas com uma cabeça semelhante à de um polvo, cuja cara era uma massa de tentáculos. Tinha um corpo de aspecto borrachoso, coberto de escamas, prodigiosas garras nas patas traseiras e dianteiras e longas e estreitas asas nas costas. Essa coisa, que parecia instilada com uma malignidade temível e inatural, tinha o tronco meio entumecido e se acocorava sobre um bloco ou pedestal retangular, coberto com letras indecifráveis. As pontas das asas tocavam a extremidade traseira do bloco. O monstro estava acomodado no centro dele, e as longas e curvadas garras das pernas traseiras dobradas atingiam a extremidade anterior e caíam na direção da base do pedestal. A cabeça cefalópode se inclinava para a frente, de modo que as extremidades dos tentáculos faciais tocavam a parte de trás das enormes patas dianteiras, que descansavam sobre os joelhos da criatura. O aspecto do conjunto era estranhamente vívido e tornava-se mais sutilmente terrível, porque sua força era totalmente desconhecida. Era evidente que a peça tinha uma idade vasta, assustadora e incalculável. Entretanto, ela não exibia nenhum traço que a ligasse com a arte da infância da humanidade, nem de outra época qualquer. Considerado por si só, o próprio material era um mistério. A pedra com aspecto escorregadio e de um verde enegrecido, com suas nódoas e estrias iridescentes, não se parecia com nada conhecido pela geologia ou a mineralogia. As letras ao longo da base eram igualmente intrigantes. Nenhuma pessoa presente, embora o grupo representasse metade do conhecimento especializado nesse campo, conseguia determinar nem mesmo o seu parentesco linguístico mais remoto. A inscrição, assim como a figura e o material, pertencia a algo terrivelmente remoto e distinto da humanidade como a conhecemos. Algo no conjunto era ameaçadoramente sugestivo de ciclos de vida antigos e pagãos, nos quais nosso mundo e nossas concepções não têm lugar. Entretanto, enquanto os especialistas mexiam suas cabeças num grave gesto negativo e confessavam-se derrotados diante do problema proposto pelo inspetor, houve um homem do grupo que, suspeitando captar um toque de bizarra familiaridade na monstruosa forma e inscrição, começou de repente a contar com algum acanhamento uma curiosa história que conhecia. Foi o falecido William Channing Webb, professor de antropologia da Princeton University e pesquisador de considerável importância. O professor Webb havia participado, 48 anos antes, de uma expedição à Groenlândia e à Islândia em busca de certas inscrições rúnicas que ele não conseguiu descobrir.
e quando estava na costa da Groenlândia Ocidental, encontrou uma singular tribo ou culto de esquimós degenerados, cuja religião, uma curiosa forma de adoração diabólica, o deixou atemorizado por sua sede de sangue e seu caráter repulsivo. Tratava-se de uma crença da qual outros esquimós tinham pouco conhecimento e que eles não conseguiam mencionar sem um estremecimento, dizendo que ela vinha de eras terrivelmente antigas antes de o mundo ter sido criado. Além de inomináveis cerimônias e sacrifícios humanos, havia bizarros rituais hereditários em louvor a um diabo ancião supremo, ou Turnasuk. Das falas nesses rituais, o professor Webb havia feito uma cuidadosa transcrição fonética com o auxílio de um Angekok, ou sacerdote feiticeiro, representando da melhor maneira possível os sons em caracteres romanos. Mas, naquele exato momento, era de suprema importância o fetiche que era o centro do culto, e em torno do qual aquele grupo dançava quando a aurora se derramava sobre os picos de gelo. Era, segundo o professor, um baixo relevo de pedra bastante primitivo, composto de uma medonha figura e algumas inscrições secretas. E pelo que se podia julgar, aquele fetiche era uma representação tosca, em todas as suas características essenciais, daquela escultura bestial exposta diante da Assembleia. Essa informação, recebida com suspense e assombro pelo grupo ali reunido, mostrou-se duplamente interessante para o inspetor Legrace. E ele imediatamente começou a encher seu informante de perguntas. Tendo anotado e copiado um rito oral entre os adoradores do pântano que seus homens haviam prendido, ele intimou o professor a fazer o máximo possível para lembrar as sílabas anotadas por ele entre os esquimós diabolistas. Seguiu-se então uma exaustiva comparação de detalhes e um momento de realmente assombrado silêncio quando ambos, detetive e cientista, concordaram sobre a possível identidade da frase, comum a dois diabólicos rituais separados por uma enorme distância. Em essência, o que tanto os feiticeiros esquimós quanto os sacerdotes do pântano na Louisiana tinham cantado para seus ídolos congêneres era muito parecido com isto. As divisões em palavras foram supostas a partir de quebras tradicionais na frase cantada em voz alta. Legrace estava um passo à frente do professor Webb, pois vários de seus prisioneiros mestiços lhe haviam repetido o que celebrantes mais velhos lhes tinham ensinado que as palavras significavam. O texto, como revelado, era mais ou menos assim. Em sua morada em Heliev, o extinto Cthulhu aguarda sonhando. E então, em resposta a um pedido geral e urgente, o inspetor Legrace relatou, da forma mais completa possível, sua experiência com os adoradores do pântano, contando uma história à qual eu pude ver que meu tio atribuíra profunda importância. Tinha ela o sabor dos mais loucos sonhos dos teósofos e criadores de mitos, e revelava um surpreendente grau de imaginação cósmica por parte dos mestiços e párias, dos quais não se esperaria tal manifestação. No dia 1º de novembro de 1907, chegara à polícia de New Orleans um chamado desesperado da região do Pântano e da Lagoa, mais ao sul da região. Os colonos dali, em sua maioria descendentes primitivos dos homens de Lafitte, mas que tinham boa índole, estavam tomados de completo terror por causa de um ser desconhecido que sorrateiramente se aproximava deles durante a noite. Aparentemente era voodoo, mas um voodoo de um tipo mais terrível do que eles jamais haviam visto. E algumas de suas mulheres e crianças haviam desaparecido desde que o malévolo rufar de tambores começara sua batida incessante lá longe, nas negras florestas, onde nenhum habitante local se arriscava a entrar. Houvera gritos insanos e angustiantes, cantos de gelar o sangue e demoníacas chamas dançantes.
E acrescentou o amedrontado mensageiro, as pessoas não aguentavam mais aquilo. Então, no final da tarde, um destacamento de 20 policiais foi enviado em 2 carroças e um automóvel, tendo como guia o trêmulo colono. No final da estrada transitável, eles desceram e, ao longo de quilômetros, avançaram em silêncio pelo enlameado terreno, através de bosques de ciprestes, onde o dia nunca chegava. Repulsivas raízes e malignos galhos de onde pendiam barbas de velho enchiam o ambiente, e de vez em quando uma pilha de pedras pegajosas ou um fragmento, uma parede apodrecida intensificavam, por sua sugestão de habitação mórbida, um sentimento depressivo que cada árvore deformada e cada ilhota embolorada contribuía para gerar. Finalmente, o assentamento dos colonos, um miserável amontoado de cabanas, surgiu. E histéricos habitantes correram e se aglomeraram em volta do grupo de lanternas que boiavam no ar. O som abafado dos tambores era agora vagamente audível. Muito, muito distante, um guincho pavoroso chegava a raros intervalos, quando mudava a direção do vento. Além disso, um brilho avermelhado parecia filtrar-se através da vegetação rasteira, além das infindáveis avenidas noturnas da floresta. Embora relutantes diante da ideia de serem deixados sozinhos outra vez, os amedrontados colonos se recusavam terminantemente a dar mais um único passo na direção da cena de adoração pagã. Assim, o inspetor Legrace e seus 19 homens avançaram, mergulhando sem orientação nas negras arcadas de horror que nenhum deles jamais cruzara antes. A região na qual a polícia agora entrava tinha tradicionalmente uma reputação maligna. Era quase totalmente desconhecida e nunca havia sido explorada por homens brancos. Havia lendas sobre um lago oculto que nunca fora vislumbrado por olhos mortais, no qual habitava um enorme ser poliposo, sem forma definida e com olhos luminosos. E os colonos sussurravam que demônios com asas de morcego saíam voando das cavernas no interior da terra para adorá-lo à meia-noite. Eles diziam que essa criatura estava lá desde antes de D'Iberville, antes de Lassalle, antes dos índios e antes mesmo das feras e aves salutares da floresta. Era a encarnação do pesadelo e contemplá-la significava morrer. Mas ela fazia os homens sonharem e eles cautelosamente se mantinham afastados. Na verdade, a orgia voduísta atual que os trouxera ali ficara realmente apenas nas margens da área abominada. Mas mesmo aquele local era muito temido. Portanto, talvez o próprio lugar de adoração tivesse amedrontado os colonos mais que os chocantes sons e incidentes. Só a poesia ou a loucura poderiam fazer justiça aos sons ouvidos pelos homens de Legrace, à medida que eles avançavam com dificuldade através do negro pau na direção do brilho avermelhado e do surdo rufar dos tambores. Existem características vocais que são peculiares aos seres humanos e características vocais peculiares aos animais. E é terrível ouvir uma delas quando aquele que a emite pertence ao outro grupo. Fúria animalesca e licenciosidade orgiástica ribombavam ali até altitudes demoníacas por meio de uivos e grasnidos estáticos que rasgavam o ar e reverberavam através da floresta coberta pela noite como tempestades pestilentas vindas dos abismos do inferno. Vez por outra, a ululação menos organizada cessava, e do que parecia ser um coro de vozes roucas mais harmonioso, se elevava numa cantinela a medonha frase ou encantamento. Podruine Ganaf Cthulhu, ele é o Ganal Fatlan. Os homens, tendo então atingido um ponto onde a floresta era menos espessa, de repente, depararam com o espetáculo em si. 4 deles cambalearam,
Um desmaiou e 2 emitiram um grito frenético que a insana dissonância da orgia felizmente amorteceu. LeGrace jogou água do pântano no rosto dos homens desmaiados e todos se ergueram trêmulos e quase hipnotizados pelo terror. Em uma clareira natural do pântano, via-se uma ilha coberta de mato rasteiro, que tinha talvez uma área de 4 quilômetros quadrados, sem árvores e toleravelmente seca. Sobre essa área, agora, saltava e se contorcia uma horda de indescritível anormalidade humana que só poderia ser pintada por um cime ou um angarola. Completamente nuas, essas criaturas híbridas berravam, urravam e retorciam seus corpos em torno de uma monstruosa fogueira circular, em cujo centro, revelado por ocasionais brechas na cortina de chamas, erguia-se um grande monolito de granito de mais de 2 metros de altura, sobre o qual jazia, incoerente em seu tamanho diminuto, a perniciosa estatueta. Em outro amplo círculo constituído por 10 cadafalsos erguidos a intervalos regulares em torno do monolito cingido pelas chamas, de cabeça para baixo, viam-se os bizarramente desfigurados corpos dos indefesos colonos que haviam desaparecido. Era dentro desse círculo que o grupo de idólatras pulava e gritava, movendo-se da esquerda para a direita em uma infindável bacanal entre o círculo de corpos e o círculo de fogo. Talvez tenha sido só imaginação, talvez tenham sido apenas ecos, mas um dos homens, um sugestionável espanhol, julgou ter ouvido antífonas em resposta ao ritual, vindas de algum ponto distante e obscuro das profundezas da floresta de ancestral lenda e horror. Posteriormente, tive a oportunidade de encontrar e interrogar esse homem, Joseph D. Galvez, que mostrou ter uma imaginação fértil demais. Na verdade, ele chegou a ponto de sugerir que ouvira as batidas surdas de grandes asas e tivera o vislumbrar de olhos brilhando na escuridão e de uma imensa massa esbranquiçada além das mais remotas árvores. Mas suponho que ele dava demasiada atenção às superstições nativas. Na realidade, os homens horrorizados ficaram sem ação por um período comparativamente breve. O dever vinha primeiro, e embora provavelmente houvesse cerca de 100 de celebrantes mestiços na multidão, os policiais se valeram de suas armas e mergulharam determinados na turba repugnante. Durante os 5 minutos seguintes, a bulha e o caos foram indescritíveis, golpes desenfreados, tiros, fugas, mas no final, LeGrace conseguiu contar 47 taciturnos prisioneiros, que ele ordenou que rapidamente se vestissem e formassem uma fila entre 2 fileiras de policiais. 5 dos idólatras estavam no chão, mortos. 2 outros gravemente feridos foram carregados por seus companheiros em macas improvisadas. A imagem sobre o monolito foi, é claro, cuidadosamente removida e levada por LeGrace. Interrogados na delegacia depois de uma viagem de grande fadiga e extenuação, os prisioneiros revelaram ter uma condição muito humilde, sangue mestiço e mentes desviadas. A maioria era composta de marinheiros e alguns elementos negros e mulatos, vindos principalmente das Índias Ocidentais ou da Ilha Brava, no arquipélago de Cabo Verde, davam um toque de voduísmo àquele culto heterogêneo. Mas antes que muitas perguntas fossem feitas, ficou evidente que algo muito mais profundo e antigo que o fetichismo negro estava envolvido. Embora fossem ignorantes e degradadas, as criaturas se apegavam com surpreendente consistência à ideia central de sua asquerosa fé. Eles adoravam, segundo diziam, os magníficos ancestrais que viveram eras antes de existir qualquer homem e que chegaram ao jovem mundo provindo do espaço. Esses ancestrais agora estavam extintos nas entranhas da terra e sob o mar, mas seus corpos mortos haviam contado em sonhos seus segredos aos primeiros homens, que formavam um culto que nunca se havia desvanecido.
Aquele era o culto, e os prisioneiros disseram que ele sempre existira e sempre existiria, oculto em ermos distantes e locais sombrios espalhados por todo o mundo, até o momento em que o grande sacerdote, Cthulhu, se ergueria de sua tenebrosa moradia na portentosa cidade de Hyliak, sobre as águas, submetendo mais uma vez a terra ao seu domínio. Algum dia ele faria seu chamado, quando os astros estivessem alinhados, e o culto secreto estaria sempre aguardando para libertá-lo. Até esse dia chegar, nada mais deverá ser dito. Havia um segredo que não seria revelado nem mediante tortura. A raça humana não estava de modo algum sozinha entre os seres conscientes do mundo, pois formas vinham da escuridão para visitar os poucos fiéis. Mas essas não eram os magníficos ancestrais. Nenhum homem jamais vira os ancestrais. A escultura representava o grande Cthulhu, mas ninguém podia dizer se os outros eram precisamente como ele. Hoje em dia, ninguém poderia ler a antiga escrita, mas informações eram transmitidas oralmente. A cantinela ritual não era o segredo. Este nunca era pronunciado em voz alta, apenas sussurrado. A cantinela mencionava apenas isso. Em sua morada em Hyliak, o extinto Cthulhu aguarda sonhando. Apenas 2 dos prisioneiros foram considerados suficientemente sãos para serem enforcados, e os outros foram enviados a várias instituições. Todos negaram ter tomado parte nos assassinatos rituais, asseverando que a matança fora perpetrada pelos negros alados que tinham vindo até eles, de seu imemorial ponto de encontro na Floresta Assombrada. Mas sobre esses misteriosos aliados não se pôde obter um relato coerente. O que a polícia conseguiu extrair deles veio principalmente de um mestiço de incalculável idade chamado Castro, que alegava ter navegado até estranhos portos e conversado com líderes imortais do culto nas montanhas da China. O velho Castro recordava-se de fragmentos de medonhas lendas que ofuscavam as especulações dos teósofos e faziam a humanidade e o mundo parecerem muito recentes e transitórios. Tinha havido eras em que outros seres governaram a Terra, e eles haviam sido detentores de grandiosas cidades. Vestígios deles, segundo os imortais chineses lhe haviam relatado, ainda poderiam ser encontrados na forma de pedras ciclópicas nas ilhas do Pacífico. Todos eles haviam morrido em épocas imensamente anteriores à chegada da humanidade, mas havia artes que poderiam revivê-los quando os astros se colocassem mais uma vez em sua posição correta no ciclo da eternidade. Na verdade, eles mesmos tinham vindo dos astros, trazendo consigo suas imagens. Esses magníficos ancestrais, relatara Castro, não eram de forma alguma feitos de carne e osso. Eles tinham forma, pois então a imagem em formato de estrela não o provava? Mas essa forma não era feita de matéria. Quando os astros estavam na posição correta, eles podiam mergulhar de um mundo a outro através do céu. Mas quando os astros não estavam alinhados, eles não podiam viver. Mas embora eles não vivessem mais, eles nunca podiam morrer realmente. Todos jaziam em moradas de pedra em sua grandiosa cidade de Hyliak, preservada pela magia do poderoso Cthulhu, para uma gloriosa ressurreição quando os astros e a terra estivessem mais uma vez prontos para eles. Mas, ao mesmo tempo, alguma força externa deveria servir para liberar seus corpos. A magia que os preservava intactos evitava ao mesmo tempo que eles fizessem um primeiro movimento, e eles só podiam ficar deitados e despertos no escuro pensando, enquanto incontáveis milhões de anos se passavam. Eles sabiam de tudo o que estava ocorrendo no universo, pois se comunicavam por transmissão de pensamento.
Naquele exato momento, eles estavam conversando em suas tumbas, quando, após uma infinidade de caos, vieram os primeiros homens. Os magníficos ancestrais falaram para aqueles que eram sensitivos, moldando seus sonhos. Essa era a única forma de sua linhagem atingir as mentes corpóreas dos mamíferos. Então, sussurrou Castro, esses primeiros homens formaram o culto em torno de pequenos ídolos que os magníficos lhes mostraram, ídolos trazidos de sombrios astros em remotas eras. O grande culto nunca se extinguirá até que os astros se alinhassem de novo e os sacerdotes secretos retirassem o grande Cthulhu de sua tumba para reviver seus súditos e reassumir o domínio da terra. Seria fácil reconhecer o momento, pois então a humanidade já teria se tornado como os grandes magníficos, livre e selvagem, além do bem e do mal. O bem e a moralidade tendo sido descartados, e todos os homens gritando e matando e deleitando-se em alegria. Então, os ancestrais libertos ensinariam aos homens novas formas de gritar e matar, e deleitar-se e divertir-se, e toda a terra se incendiaria num holocausto de êxtase e liberdade. Enquanto isso, o culto, por meio de ritos apropriados, deveria manter viva a memória daqueles dias passados e prenunciar a profecia de seu retorno. Em tempos antigos, homens escolhidos haviam conversado em sonhos com os ancestrais sepultados. Mas então algo aconteceu. A grandiosa cidade de pedra de Hylia, com seus monolitos e sepulcros, havia submergido nas ondas, e as profundas águas, cheias do único mistério primal, que nem mesmo o pensamento poderia penetrar, haviam interrompido a comunicação espectral. Mas a memória nunca morria. E os sumos sacerdotes diziam que a cidade emergeria de novo quando os astros estivessem alinhados. Surgiram então da terra seus negros espíritos, bolorentos e sombrios, e cheios de vagos rumores captados em cavernas, sob o deslembrado fundo do mar. Mas, desses espíritos o velho Castro não se atrevia a falar muito. Ele parou de falar abruptamente, e não houve esforço de persuasão ou sutileza capaz de esclarecer mais esse aspecto. O tamanho dos ancestrais também, ele curiosamente recusou-se a mencionar. Sobre o culto, ele disse supor que sua sede ficava em meio ao intransitável deserto da Arábia, onde Irem, a cidade dos pilares, sonha adormecida, oculta e intocada. Não tinha relação alguma com os cultos europeus de feitiçaria, e era praticamente desconhecido de quem dele não fizesse parte. Nenhum livro o havia sequer mencionado, embora os chineses imortais tivessem dito que havia duplos significados no Necronomicon, livro do insano árabe Abdul Abdzared, que os iniciados poderiam interpretar como quisessem, em especial o muito debatido dístico: não está morto que pode eternamente jazer, e após estranhos éons, mesmo a morte pode morrer. Legrace, profundamente impressionado e bastante perplexo, tinha em vão feito perguntas sobre as filiações históricas do culto. Aparentemente, Castro fora sincero quando disse que essa informação estava envolvida em completo segredo. Os doutores da Tulane University não puderam esclarecer coisa alguma, nem sobre o culto, nem sobre a imagem. E agora o detetive Legrace tinha procurado as mais altas autoridades do país, deparando com nada menos que o relato do professor Webb envolvendo a Groenlândia. O vivo interesse despertado na reunião pelo relato de Legrace, corroborado como foi pela estatueta, ecoa na correspondência trocada em seguida pelos membros presentes no evento, embora pouca menção exista sobre o assunto nas publicações formais da sociedade. A precaução é a primeira atitude daqueles acostumados a enfrentar o charlatanismo e o embuste ocasionais. Legrace emprestou por algum tempo a imagem ao professor Webb, mas, quando este veio a falecer, ela lhe foi devolvida e permanece em poder dele, onde a vi pouco tempo atrás. É realmente uma coisa terrível e inegavelmente parecida com a escultura onírica do jovem Wilcox.
Que meu tio ficasse impressionado com a história do escultor não me causou surpresa alguma, pois que ideias podem sobrevir a alguém que fica sabendo após tomar conhecimento do que LeGrace narrara sobre o culto de um jovem escultor sensitivo que havia sonhado não apenas com a figura e as exatas inscrições da imagem encontrada no pântano e do tablete diabólico da Groenlândia, mas que havia visto em sonhos pelo menos 3 das exatas palavras da fórmula proferida tanto pelos diabolistas esquimós quanto pelos mestiços da Louisiana? Era obviamente natural que o professor Angel começasse imediatamente a mais completa investigação. Apesar disso, em seu íntimo, eu suspeitava que o jovem Wilcox tivesse ouvido falar do culto de alguma forma indireta e inventado uma série de sonhos para aumentar e manter o mistério à custa de meu tio. As narrativas de sonhos e os recortes compilados pelo professor eram, sem dúvida, uma forte confirmação. Mas o racionalismo de minha mente e a extravagância do assunto como um todo me levaram a adotar o que eu considerava serem as conclusões mais sensatas. Assim, após ter estudado completamente o manuscrito mais uma vez e correlacionado as anotações teosóficas e antropológicas com a narrativa do culto feita por LeGrace, fiz uma viagem a Providence para visitar o escultor e fazer-lhe a exprobação que eu julgava merecer, alguém que, de forma tão audaciosa, havia tirado vantagem de um homem erudito e idoso. Wilcox ainda morava sozinho no edifício Fleur de Lis, na Thomas Street, uma medonha imitação vitoriana da arquitetura bretã do século XVII, ostentando suas fachadas de estuque entre as adoráveis casas coloniais da antiga colina, e sob a própria sombra do mais lindo campanário georgiano da América. Eu o encontrei em seu apartamento e imediatamente admiti, vendo as peças espalhadas pelo lugar, que ele é realmente dono de um talento inerente e autêntico. Acredito que, algum dia, ele será mencionado como um dos grandes decadentes, pois ele cristalizou em argila e poderá um dia espelhar em mármore os pesadelos e fantasias que Arthur Machen evoca em prosa, e Clark Ashton Smith torna perceptíveis em verso e na pintura. Moreno, de aspecto frágil e relativamente desleixado, ele respondeu com voz fraca às minhas batidas e perguntou o que eu desejava sem se levantar. Eu então disse a ele quem eu era, e ele demonstrou algum interesse, pois meu tio tinha lhe estimulado a curiosidade, sondando seus estranhos sonhos, embora nunca tivesse explicado a motivação daquele estudo. Eu não ampliei seu conhecimento nesse aspecto, mas tentei, com alguma sutileza, induzi-lo a falar livremente. Em pouco tempo fiquei convencido de sua absoluta sinceridade, pois ele falava dos sonhos de uma maneira que ninguém poderia questionar. Os sonhos e seus resíduos subconscientes haviam influenciado profundamente sua arte, e ele me mostrou uma estátua mórbida, cujos contornos me fizeram tremer diante do potencial de sua tenebrosa sugestão. Ele não conseguia se lembrar de ter visto o original daquela peça, exceto em seu próprio baixo relevo onírico, mas os contornos haviam se formado sob suas mãos sem que ele as controlasse. Tratava-se, sem dúvida, da gigantesca figura que ele tinha visualizado em seu delírio. Logo ficou claro que ele nada sabia do ritual oculto, exceto que o renitente catecismo do meu tio deixara escapar. E mais uma vez me esforcei para pensar em alguma forma pela qual ele pudesse ter recebido as bizarras impressões. Ele falava de seus sonhos de um modo estranhamente poético, fazendo-me ver com terrível vivacidade a úmida cidade ciclópica de pedra lodosa e esverdeada, cuja geometria, dizia ele estranhamente, era toda errada, e ouvir com amedrontada expectativa o incessante meio bestial chamado que vinha das profundezas: Cthulhu Flatgun! Cthulhu Flatgun! Essas palavras tinham feito parte daquele pavoroso ritual que falava do sonho vigília do extinto Cthulhu em sua tumba de pedra em Hylia, e eu fiquei profundamente impressionado apesar de minhas convicções racionais. Wilcox, tenho certeza, tinha ouvido sobre o culto de alguma forma casual, e logo esquecido aquilo em meio a todas as suas leituras e imaginações igualmente bizarras.
Mais tarde, meramente por conta de sua personalidade sugestionável, essas informações haviam se expressado subconscientemente em seus sonhos, no baixo relevo e na terrível estátua em que eu agora contemplava. Assim, ele havia enganado meu tio de forma muito inocente. O jovem era de um tipo ao mesmo tempo afetado e ligeiramente rude, características que eu realmente não apreciaria nunca. Mas eu estava disposto agora a admitir que ele era talentoso e honesto. Despedi-me dele cordialmente e desejei-lhe todo o sucesso que sua genialidade permitia. A questão do culto ainda continuava a me fascinar, e de vez em quando eu me imaginava ganhando fama com as pesquisas sobre suas origens e conexões. Visitei o New Orleans, conversei com LeGrace e outros daquele destacamento antigo, vi a temível imagem e cheguei até a interrogar alguns dos prisioneiros mestiços que ainda estavam vivos. O velho Castro, infelizmente, estava morto havia alguns anos. O que eu agora ouvia de forma tão vívida e em primeira mão, embora, na verdade, não passasse de uma confirmação detalhada do que meu tio escrevera, voltou a despertar minha atenção. Eu tinha certeza de que estava na pista de uma religião muito real, muito secreta e muito antiga, cuja descoberta me transformaria num eminente antropólogo. Minha atitude ainda era de absoluto materialismo, como desejaria que ainda fosse, e eu descartava com uma perversidade quase inexplicável a coincidência entre as anotações sobre os sonhos e os estranhos recortes coligidos pelo professor Angel. Algo de que comecei a suspeitar e que agora receio saber é que a morte de meu tio não tenha sido nem um pouco natural. Ele caíra numa estreita rua que atravessava a colina, vindo de um antigo porto cheio de mestiços, após o empurrão casual de um marinheiro negro. Eu não esquecera as atividades dos mestiços e marinheiros que eram membros do culto na Louisiana. E não me surpreenderia se tomasse conhecimento de agulhas envenenadas e métodos secretos tão cruéis e antigos como as crenças de ritos ocultos. LeGrace e seus homens, é verdade, foram deixados em paz. Mas, na Noruega, um certo marinheiro que via coisas está morto. Não poderiam as investigações mais aprofundadas de meu tio, depois que ele encontrou as informações do escultor, ter caído em ouvidos sinistros? Penso que o professor Angel morreu porque sabia demais, ou porque estava prestes a saber demais. Se eu partirei da mesma maneira que ele, ainda será constatado, pois sei de muitas coisas. Capítulo 3. A loucura provinda do mar continua na próxima semana. E essa foi a narrativa do Inspetor LeGrace, a parte 2 de O Chamado de Cthulhu, de Lovecraft. Viu como é arriscado saber demais, Lucas? O conhecimento Sim. nos assusta, pode nos pôr em risco, e o nosso narrador está sentindo isso na pele exatamente neste momento. Estamos aqui diante de um dos capítulos de maior aventura de Cthulhu, o também mais sanguinário, de maior holocausto. O mais assustador e caótico e violento. Lembrando que tudo isso que aconteceu foi uma história sendo contada, né? Sim. Não foi necessariamente ali acontecendo com o nosso protagonista, por exemplo. É até interessante você falar isso, porque no meio dessa parte, desse capítulo, que compõe realmente a essência central de O Chamado de Cthulhu, a gente chega a esquecer quem que tá narrando. Porque o inspetor LeGrace e os professores deste congresso, né, que estão debatendo sobre a peça encontrada, eles tomam a narrativa para eles, né? E principalmente o LeGrace, quando ele tá falando de tudo o que aconteceu nos pântanos cobertos de mato ao sul de Nova Orleans. Falei Sim. errado? Não, Nova Orleans pode ser, né? Agora se for falar em inglês falei. New Orleans. Isso, e falei Nova Orleans, aportuguesado. E Nova Orleans é um estado conhecido por ter essa profundidade mística, né? Sim. Muito grande. Inclusive, no Lovecraft Country, né? Se passa lá, né?
Ou eu tô Sim, enganada? algumas partes se passa em Nova Orleans, sim, algumas partes. E tem mais. Essa cidade passou por fatos históricos que tem a ver com pântano e, enfim, alagamento numa história recente, né? Alguns 15 anos atrás, 20, não lembro ao certo, mas lembro que teve um alagamento muito Katrina, grande. né? Sim, do furacão, né? Então, mas Sim. isso o Lovecraft nem poderia imaginar. É uma coisa na nossa história recente. O que temos nesse capítulo? Descrição minuciosa dessa coisa, né? Dessa coisa que... O que começa a nos assustar? Nós temos duas frentes de narrativas desta coisa que tudo indica que é a mesma coisa. Uhum. O mesmo do que está moldado em argila pelo Wilcox na semana anterior, né? Que é, primeiro, os colonos, então, em Nova Orleans, fazendo esses rituais, que é onde o inspetor Legrace resgata essa estátua que ele leva no Congresso. E retornando ainda mais, no Congresso a gente tem o professor Webb, que faz uma narrativa de 48 anos antes, quando ele estava na Islândia e na Groenlândia, fazendo outros estudos, e se depara com esquimós diabólicos. O que vem a ser isso? Né, a gente tem os esquimós... O Homem das Neves. Mas a gente tem eles numa... condição de sede de sangue. Até ele usa um sinônimo, diabolistas, né? Que é bem assustador. De eras muito antigas vinha esse culto que eles estavam fazendo e tinha uma necessidade de sangue, né? Uma necessidade de rituais para fazer essa sustentação desses deuses antigos que eles estavam cultuando. E tinha também uma estátua. É muito interessante esse local, ele é bem explorado por autores, por ser uma região muito desconhecida, né? Então aqui o Lovecraft é tudo sobre o desconhecido, então é de se imaginar que ele levou a gente lá pra Groenlândia, né? E você tem em outras obras como o Frankenstein, o monstro fugindo, né? O monstro de Frankenstein fugindo para também essa região inóspita com neve. Também de Júlio Verne, 20 Mil Léguas Submarinas, eles também vão para essa região e também é super inóspito e cheio de mistério. Então os autores gostam de ir ali porque ninguém sabe o que tem ali, né? Nossa, muito, muito boa essas correlações que você fez. Pra mim, Lucas, o que torna muito assustador essa parte do meio de Cthulhu é a impossibilidade de fuga, pela forma como as coisas são colocadas, já que essas forças do mal, primeiro, se comunicam por transmissão de pensamento. Aí, os ancestrais formaram um culto em torno de pequenos ídolos trazidos de sombrios astros de remotas eras. Olha que conjunção de palavras. Sombrios astros de remotas eras. E o que se espera é aquilo que a gente fala, nossa, o alinhamento dos planetas. Então é justamente o realinhamento dos astros que vai ser capaz de liberar essas forças e o Cthulhu reassumir a Terra. Agora a gente está num momento da narrativa onde a sombra ela aumenta, ela cresce por sobre os personagens. E o pior de tudo é que os doutores das principais universidades e nem mesmo as mais altas autoridades dos países conseguem explicar nada sobre esse ato sinistro. Então a gente está totalmente no território oculto. Agora, abrindo aquele grande parênteses que a gente vai fazer nessa nota de rodapé. Eu fiz uma lista de palavras que o Lovecraft trabalha nesse conto que pode ser relacionada a racismo. Primeiro, negros alados na floresta assombrada, fetichismo negro, negros espíritos, mestiços, que ele fala, tanto do Porto quanto aquele mal arrumado que é abordado, que ele conta que é o Castro, que ele conta uma parte também da história, e o Necronomicon. Aqui a gente entra numa faceta curiosíssima desta construção de conto, porque o Necronomicon é nada mais nada menos do que todo criado pelo Lovecraft. Então ele cria o Livro dos Mortos, que é o Necronomicon, e atribui a autoria ao Abdul al-Zahed, que está ali, né? E ele usa tudo que ele fez no Necronomicon, ele usa para fundamentar
a manutenção dessa seita. O que mais nos assusta é que quando você baixa o Necronomicon, ele é um livro extremamente visual, ele tem muitos símbolos, alfabetos, desenho de altares que estariam sendo montados para cultuar esses deuses do mal. E é um livro, assim, de extrema pesquisa, dividido em diversos capítulos, onde cada qual, que é pequeno os capítulos, mas tem o seu objetivo. Então, a gente tem muitos símbolos, né? O círculo da evocação, e a gente tem mais ao final do livro a adjuração do grande Cthulhu, que é o capítulo 16. Sim. Né? Então, ali começa com uma combinação de letras muito difícil de falar, tem até o encantamento que tá aqui em forma de poesia. Então veja que trabalho que o Lovecraft teve como escritor para fazer toda uma pesquisa e compor de fato esse universo paralelo, esse universo cósmico do obscuro e do sinistro que nos deixou essas obras, né? Então é de uma profundidade de pesquisa. E mais, você que é nosso apoiador, observe, eu vou mandar em destaque ali no início do e-mail o link para você baixar o Necronomicon e visualizar tudo isso que eu tô falando aqui, né? Então você vai receber esse material com a gente, junto com o envio desse episódio, e vai poder observar a grandeza disso que eu tô falando aqui, né? Mas agora fala da tua parte do racismo. Não, você que abriu o parênteses, você viajou no Necronômico. Não, é que você mesmo estava comentando sobre o quão mestiço o Lovecraft é. Acho que seria interessante você falar isso. Então também tem esse termo de mestiço, né? Que ele usa bastante. Então, se você pegar essa história de hoje, né? Até agora, até o momento, e você tirar todas essas caracterizações que ele fala, muitas vezes pejorativo, né? Porque sempre que ele traz o preto não é relacionado a algo bom, né? Mas às forças do mal, né? É, sempre relacionado a essas forças ocultas aí. Se você tirar essas caracterizações, ainda a gente vai ter o chamado de Cthulhu. Então você vê que é um preconceito mesmo que o Lovecraft ele coloca ali na própria obra dele. E os diários de Lovecraft, né, as cartas, correspondências que ele mandava para amigos e colegas, assim, é tipo horrível de ler, é muito, muito racista mesmo. Você chegou a ler já? Sim, algumas coisas até nem recomendo, se você gosta de Lovecraft, de você ler isso, mas é bom a gente ter em mente, né, porque é uma coisa que faz você se sentir mal. Pensar às vezes se... acho que não sei se eu vou continuar, assim, gostando tanto de Lovecraft depois disso. Então fica com a obra dele, que já é muito boa, né? E evita as cartinhas que ele mandava. Até tem um site que faz uma brincadeira de Lovecraft ou Hitler. Daí ele joga uma frase do Lovecraft e uma frase do Hitler pra você escolher qual dos dois que falou aquilo. De tão terrível. E daí tem tanta coisa horrível que parece que era o Hitler, mas era o Lovecraft que falou. Então tem tudo isso, essa sombra aí da obra do Lovecraft, que criou também uma vertente muito interessante, que é por exemplo, do Lovecraft Country, né? É o território Lovecraft traduzido, que é o livro do Matt Ruff, que daí foi adaptado para a série da HBO, que ele faz essa inversão, assim, do tema Lovecraftiano, que é pegar o terror cósmico, né, do Lovecraft, e colocar sobre essa lente do racismo. Os protagonistas são todos pretos, são eles os heróis. E eles vivem situações horríveis de racismo, daí que é misturado com o terror cósmico ali do Lovecraft. Então esse autor, ele fez essa inversão, assim, da obra, e eu vi isso também acontecer em outras obras que trazem o tema Lovecraftiano, mas colocam o racismo junto, né? O que é bem interessante. Eu recomendo a série e também recomendo um vídeo que eu fiz completo, tem quase 20 minutos no meu canal no YouTube, onde eu trago toda a biografia Lovecraftiana e faço essas correlações com essas produções mais recentes, né, que a gente teve sobre Lovecraft. Muito bem colocado tudo isso, Lucas. Canal Diana Pasquim. Você falou do lance de mestiço, né, que o Lovecraft tinha esse também, sentia essa grande culpa por ele não ser puro, assim, né? O que é ser puro? O que é puro? É ser, sei lá, homem protestante, por exemplo. Pra Hitler era ser ariano. Né? Já que a gente tá uma coisa muito específica, assim, de 0,% da população, né?
Mas é que daí ele falava com esse desdém também dos mestiços, né? Mas ele mesmo não era, né? Um homem puro. Ele não era um homem puro como ele. O que é ser um homem puro? Que é um pouquinho, que é basicamente, acho que, sei lá, você casar com um primo, né? Eu tenho que citar aqui o Canaã, do Graça Aranha, onde a gente tem muito forte essa questão do racismo também sendo tratada, porque a gente tem 2 imigrantes europeus, que é o Milkau e o outro, o Lenin, se não me engano. Não tô lembrando. Lentz e Milkau. Também tem um vídeo bem completo aqui no nosso @leitura de ouvido no YouTube, onde a gente faz análise, né, desse romance inteiro, que é Canaã, que cai em vestibulares do Brasil e traz essa questão que vem na mesma época do Lovecraft escrever esses textos e trazer esse debate. Então, lá fora do país e aqui dentro do país. Vamos fazer essas análises paralelas. Sim, e também você pode querer defender aí o Lovecraft, falar que a ciência era assim, que falava isso naquela época, mas nessa época aqui, principalmente do Cthulhu, a ciência já não colocava o gene branco como superior. Isso já tinha caído por terra, né? Já não existia mais. Posso trazer fatos históricos para reforçar isso que você está falando, explicando sobre voodoo. Então, voodoo, ou vodum, ou vodoum, que também são variações da escrita, é uma religião, gente. De fato, é uma religião, inclusive uma das mais populares do oeste do continente africano, especialmente no Benin. A gente tem muitos rituais, fotos lindíssimas com eles paramentados, porque a base dessa religião é fazer os rituais para receber os espíritos e, a partir dali, se conectar com, sim, a adoração de um Deus que eles têm, né? Então, a gente tem como religião oficial do país, né, Benin, enfim, o continente africano, desde 1989. Voltando um pouco mais na história, essa ideia da demonização ligada ao voodoo tem a ver aí com que a popularização das massas faz, né, de mostrar os bonecos sendo alfinetados, bruxaria, rituais satânicos, e é essa pegada também que o Lovecraft trabalha nesse conto, nessa parte do chamado de Cthulhu. Só que a conexão principal do voodoo, na verdade, o sagrado no voodoo é o poder da natureza e seus elementos, como a água e a terra. E a gente também tem esses elementos aparecendo nesse conto, o que reforça mais uma vez essa questão. Agora, assim como em outras religiões, no voodoo existe esse Deus Supremo, como eu estava falando, e ele tem diferentes nomes em diferentes lugares. É bom a gente dizer que uma variação do voodoo no Brasil recebe o nome de candomblé, né, que na Salvador, Bahia, é a religião predominante, mas a gente tem também em outros locais outros nomes, né? Então é muito interessante porque a gente tem a linha que aconteceu no Haiti, né, do voodoo. Essas adaptações na religião têm a ver, inclusive, às vezes, para maquiar e poder continuar fazendo as práticas religiosas, mas no Haiti também a gente tem outras religiões aparecendo, até que foi usada a religião como uma grande corrente de resistência e de libertação para a questão de escravização mesmo. Então isso é muito importante na história, né, que uma pessoa tinha lá o voodoo e tinha também o catolicismo, mas que dentro do voodoo há esse apoio e há essa luta pela libertação da escravidão. O medo na França, por exemplo, era que o voodoo fosse um canal para que as pessoas tentassem ser libertas, né, as escravizadas, e se rebelar contra a França, que colonizou o Haiti a partir de 1625. Veja que isso é muito precedente a esse texto do Lovecraft. Então ele pegou esses fatos históricos e pegou a pior parte, né? Daí, em 1788, a França fez um censo que constatou que 93% das pessoas que viviam no Haiti eram escravizadas. E daí a violência contra essas pessoas era tanta que muitas rebeliões e fugas para os quilombos aconteceram, né, ao longo da história. A maior delas foi a Revolução Haitiana de 1791 e tudo começou com uma cerimônia de voodoo. Né? Então, aí a gente vem essa questão que vem trazendo, né, no entorno desse nome, tem uma carga semântica muito forte, mas
quando um celebrante religioso levanta a voz, convoca as pessoas negras para lutar por liberdade, em poucos dias ele tinha mais de 100 mil pessoas unidas ao levante. E assim, com essa força, eles conseguem pressionar, e foi assim que eles conseguiram o fim da escravidão no Haiti, que foi abolida em 1793, se tornando então o primeiro país a decretar o fim da escravidão. Então é muito importante, é um território de validação cultural, né? Um território de defesa. Então esse episódio eu acho que é bem importante para a gente conseguir abrir esse debate também, né? E colocar essas cartas na mesa. Sim, e é comum, né, você começar a ler os textos do Lovecraft e você se interessar pelo esse terror cósmico, né? Não tem autor que escreve como ele, né, nesse gênero. E daí você, de repente, se depara com algumas coisas e você, opa, né? E então é bom a gente colocar aqui todas as cartas na mesa e também deixar essa parte a limpo, né? Que é uma parte importante da obra dele que foi negada por muito tempo, então hoje a gente tem que trazer. E também dizer que o voodoo em si, ele foi perseguido como religião, inclusive foi proibido de ser praticado no Haiti entre 1835 e 1987. Nesse momento que o Lovecraft faz o texto, era proibida a prática, né? E os rituais em si de voodoo. Mas tem até uma pesquisadora que fez um livro que chama Os Espíritos e a Lei, o Voodoo e o Poder no Haiti. Falou que essas leis pouco funcionaram na prática. Por quê? Como é que você vai deixar de existir um Deus supremo para uma pessoa que acredita só porque uma lei foi feita? Né? Igual um rei fazer uma lei e dizer, eu quero que o meu povo pare de enxergar a partir desse momento. Só que daí, voltando aqui ao texto, o que nos assusta é, não está morto que pode eternamente jazer. Né, que é a mesma ideia do voodoo, se você for pensar, e aqui é a ideia dessa coisa que está feita na escultura lá, moldada em argila no primeira parte de Cthulhu, e que retoma aqui com outras duas figuras, né, também moldadas em argila, consequentemente muito parecidas à terceira, que foi essa recentemente feita no capítulo 1. Isso, e o próximo capítulo vai ser A loucura provinda do mar. Isso, então a gente te espera aí semana que vem para ver o desfecho dessa história. Vou até parafraseando o Michel de Montaigne, né, sobre os bárbaros, né, que para o homem bárbaro é tudo aquilo que é alheio à própria cultura, né? Então aqui com o Lovecraft a gente vê muito que tudo que era alheio à cultura dele, né, era considerada um tipo de barbárie. Então essa foi a parte 2 de O Chamado de Cthulhu, e semana que vem a gente te espera para a terceira parte, mas hoje a gente quer falar sobre algo bem especial que está acontecendo aqui no podcast. Uma delas é que a Dayana está prestes a lançar seu livro Verde Amadurecido. Já estou com ele em mãos, né? Gente. A gente vai trazer um dos contos do livro aqui no podcast, então fica ligado, provavelmente vai ser logo após a gente terminar aqui O Chamado de Cthulhu. E também faz ligação com quem é nosso patrocinador do episódio hoje, né? Isso. Então, o livro da Day é lançado pela editora Penalux e eles vieram trazer um recado para vocês aqui, leitores de ouvido. O primeiro deles é que a Penalux se transmutou em Literalux. Eu vou explicar isso. O número 12, então, simboliza o fechamento de um ciclo, e é essa a idade da editora Penalux, que, então, no aniversário, em 25 de junho, fez esse anúncio da nova etapa, que é representado por um novo nome, Literalux, mas em termos práticos, pouca coisa mudou. É a mesma editora que eu já publiquei o Trincas, é a mesma equipe, norteada pela mesma proposta e os selos editoriais, e agora sai o Verde Amadurecido pela Literalux. O compromisso com a qualidade, gente, é incrível, porque eu fiquei muito satisfeita ao receber o livro, e ele chegou exatamente no dia que a gente lança esse episódio, parte 2 do Cthulhu. Então, assim, o mantra vocacional da Literalux é livros iluminam, e de fato parece que você sente uma luz quando pega o livro na mão. Eu sou suspeita a falar, né? Mas assim, independente da data de publicação, os livros continuarão sob a mesma lux, né? Que esse final, esse sufixo ali que compõe o nome da editora. Então, que venham mais 12 anos de publicações. Se você é autor ou autora como eu e quer fazer parte dessa história, a editora está com chamada aberta de originais nesse momento para publicar no ano que vem.
escreve para literaluxeditora@gmail.com e saiba como enviar o seu original para avaliação. Isso, literaluxeditora@gmail.com. Obrigado aí, editora Penalux, Literalux, agora, né, por patrocinar o Leitura de Ouvido. E se você quer ser um dos nossos apoiadores e também participar, né, apoiar, patrocinar, de certa forma, aqui o nosso podcast, você pode fazer de duas formas. Uma delas é entrando em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix, leituradeouvido@gmail.com. A gente tá com apoiadores novos aí, crescendo muito, que é muito legal, né? Então vamos falar dos nossos apoiadores. Sim, eu vou destacar os nomes e a gente vai pra lista. Eu gostaria de falar do que a Marilu Lourenço Rosa está fazendo. Ela descobriu recentemente o podcast. O mês passado ela fez um apoio relativo a 2020, um grande apoio. E esse mês ela fez um apoio ainda maior, relativo a 2021. É um apoio anual, gente. A gente fica muito feliz com essa atitude dela. E tem tanta gente descobrindo hoje o podcast, inclusive pelos episódios de Lovecraft. Se você tiver essa condição, nos ajude a continuar com esse trabalho. Porque você teve uma breve noção aqui do quanto a gente pesquisa e trabalha para que lance esses episódios todas as sextas-feiras. Mandar um abraço novo também para... Um abraço novo, né? Um abraço pro apoio novo, que é a Luciana Botelho Pacheco, que entrou pelo apoia.se/leitura de ouvido. Agradecer o Felipe Cronato pelo apoio maior desse mês. E a Fabiana Maria Landiva, que retornou a apoiar a gente depois de um tempinho fora. Então a gente tá muito feliz em contar com vocês. Muito, muito obrigada. Recebam o nosso grande abraço. É isso aí. Nossos apoiadores recebem recompensas, né? Uma delas, a gente cita todos os nossos apoiadores aqui nos créditos finais. E a outra é que os nossos apoiadores recebem por e-mail toda semana o estudo aprofundado de cada obra que a gente traz no podcast, junto com a arte de capa, junto com uma mensagem personalizada da gente, e tem esse contato mais estreito comigo e com a Dayana aqui do Leitura de Ouvido. E também a gente tá pensando numa terceira recompensa. Não conta ainda. A partir de setembro vai ter mais uma recompensa. Tá. Fica aí no ar. Então depois eu conto uma que ideia vai que a gente teve, acho que muitos leitores aí vão gostar, é que é uma terceira forma de recompensa que vem aí. Então, se você quer fazer parte, ganhar essas recompensas, apoie também, então, por apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix leituradeouvido@gmail.com. E os nossos apoiadores são eles: Aguinaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Ancli Lima, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Ana Novaes, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Dan, Cláudia Lubi, Cristiane Costa Cruz do canal Inteligentes Demais, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, Diego Massa Ferreira Parente, Eduarda Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Ellen Carvalho, Evandro Benck, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Karine Pacheco, Leandra Iabel Borges, Lina Soares, Luciana Botelho Pacheco, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marcos Vinícius, Maria Lúcia Rickbardi, Maria José de Oliveira Lima Félix, Marilu Lourenço Rosas, Maristela Prado, Matheus Simon Brum, Miriam Zelmi Kartz, Mônica Tocarnia, Nariel Arruda Borba, Nazareno Nascimento Félix, Paulo José Pereira de Rezende, Harmana Frais Yachitsky, Sandra Cavalcante, Sérgio Juarez Rico da Luz, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Wagner Lúcia Alves e Zenilda Ribeiro da Silva. Esse é o nosso rap dos apoiadores. Obrigado aí. Nossos produtores executivos. Obrigado aí, produtores executivos, apoiadores do Leitura de Ouvido. Seja você também um apoiador. A gente vê semana que vem na parte 3. Então, fechamento de O Chamado de Cthulhu, né? Então a gente espera você na semana que vem. E se você quiser o verde amadurecido, apresse-se, porque o estoque é limitado. Escreve rápido. A gente sempre fala, tudo tá aí na descrição. Então vai ter o link pra parte 1, vai estar aí na descrição. O link para comprar o livro vai estar na descrição. Para adquirir o curso da Dayana vai estar tá tudo aí embaixo. Então, se interessou, é só descer ali que tem mais informações. E a gente vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piaseschi. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.